5 de outubro e hoje tivemos um dia que foi a ressaca de ontem. Ou seja, ontem tivemos um dia extremamente bullish, índices a subirem 3% e 4% e hoje, claro, tivemos não a continuação. Em alguns casos tivemos a correção esperada, em outros nem por isso. Mas, em todo caso, começando então pelo nosso PSI, a performance em si foi em linha, pelo menos com o espanhol, ou seja, ambos a caírem próximo de 1,5, enquanto o DAX e o CAC, ou seja, o francês e o alemão, a caírem menos de 1%. De resto, cotadas que tiveram performance positiva. Galp, hoje a notícia que dominou o dia foi a tal reunião da OPEP Plus, agora é chique chamarem-se Plus, e o cartel decidiu que vai cortar, creio que a partir de novembro, a produção de petróleo para fazer subir preços. Os Estados Unidos não gostou muito, aliás, ninguém gostou muito, à exceção dos russos. Isto vai meter por terra muito daquilo que foi feito até agora. Vamos ver como é que reage. Em todo caso, Galp fechou positiva, a banca, nomeadamente BCP, caiu ligeiramente, nada de especial, principalmente devido à subida de ontem, o que é o tal bom sinal, não é? De resto, temos Altri, as papeleiras, ambas a cair, Navigator e Altri a caírem cerca de 2%, assim como a Jerónimo Martins e a Sonai. 2% para a Sonai, 3,5% para a Jerónimo Martins, está feinha. Green volta a cair quase 3%, enquanto a EDP caiu 1,5% e a EDP Renováveis 1,3%. Depois temos os CTTs a caírem 2% e a Mota-Engil a cair 2,32%, com a NOS a cair 2,19%. Ou seja, quedas em toda a linha, à exceção de, digamos, pelo menos duas. A Galp, devido a notícias bullish, o BCP, porque é o BCP. Estados Unidos, o cenário neste momento, como vocês podem ver, é este. O único setor que está positivo, de certa forma, é o setor petrolífero. É um dia dominado por notícias de cortes de produção, aumento de preço do petróleo e estão a ter reflexo. De resto, praticamente tudo negativo a ser liderado principalmente pelas tecnológicas. Destacar a Tesla, continua em queda. Ontem saiu a tal notícia que o Musk enviou o tal documento para o SEC a dizer que ia avançar com o negócio de compra do Twitter. De resto, tudo em quedas. Vejam, Meta, tudo está em queda. Enfim, era expectável quedas assim? Não. Já parece o tal cenário de isto foi um mero bounce e é para continuar para baixo. Sinceramente, para já é isso que parece. Em termos de calendário, hoje os dados que saíram não foram assim muito relevantes, não picou muito, digamos assim. A variação de empregos privados acima da expectativa, bom para a economia. A bolsa hoje em dia é visto como algo negativo, mas já estava negativo antes sequer sair estes dados. Depois a balança comercial é irrelevante, os valores do PMI foram positivos, também não foi um não evento, por assim dizer. O dia estava traçado, por muito que nós não queiramos, mas o dia estava feito, e o PMI, quer dizer, podia ter tido uma relevância maior, devia ter tido um melhor movimento, mas não teve. Amanhã vamos ter poucas coisas que possam influenciar o mercado, pelo que vamos ver como é que a bolsa vai reagir. Ou seja, de facto, hoje estamos a ter aquilo que se chama a tal correção. Como é óbvio, são muitos fatores juntos. Antes de avançarmos para o PSI, eu destacava, por exemplo, o dólar. O dólar ontem caiu, hoje está a subir. Agora, tecnicamente, basicamente está a voltar a moving average. Claro, a uma hora está bullish, a realidade é essa, não é? A uma hora está completamente bullish, rompeu a resistência e está a ir. Agora, está a chegar à resistência,
preço, tem a moving average, vamos ver. Isto é esperar mesmo para ver, não temos outra hipótese. Neste momento é assim que estamos. O petróleo, as notícias foram bastante boas para quem acompanha o petróleo, ou seja, a redução da produção implica que é aumento de preço e foi isso que o mercado reagiu. Como é óbvio, este era o tipo de movimento que nós queríamos para uma cotada estar bullish, não é? Portanto, para já, apesar de estarmos na resistência, apesar de poder haver aqui um potencial de consolidação desta subida, ou seja, um retracement, não é expectável que seja um retracement muito profundo, a não ser que as restantes economias decidam fazer alguma coisa. Isto porque, vejamos, hoje eu li qualquer coisa no Twitter que uma entidade qualquer, um indivíduo qualquer do governo da Rússia a dizer que estavam preparados para fornecer gás à Europa via Nord Stream 2. Nord Stream 2, caso não se recordem, foi a primeira pipeline que tinha sido uma grande obra conjunta com a Alemanha, mas a Alemanha disse que não ia certificar a Nord Stream 2 e que ia estar parado. Ou seja, isto é tudo uma guerra de interesses e quem se lixa é o mexilhão. Porque no final, e eu espero que isso não aconteça, porque se acontecerem, a União Europeia e a Europa estão falidas em termos de conceito. Porque não podemos estar a estabelecer um limite, digamos assim, por muito extremista que seja, e depois simplesmente voltar atrás porque nos convém. Temos os estoques completamente cheios. Ontem a notícia, devido ao mercado estar completamente bullish, era que se não houvesse um inverno extremamente frio, iria até sobrar. Hoje já é a calamidade total. Portanto, imprensa à parte, para já temos este movimento do petróleo. As obrigações hoje estão a subir e a subir bastante. Ontem fizeram o tal martelo e agora estão a voltar. Como é óbvio, estão a voltar para a resistência. Vamos ver como é que isto se resolve. Porque para já as notícias não são muito boas, não é? Tudo aponta para... Quer dizer, nós já sabemos que estamos numa recessão, não vale a pena estarmos a discutir. Não vale a pena dizer que o PIB em Portugal está a aumentar. Claro que está a aumentar. Porquê? Porque os preços aumentaram. E nós estamos a reduzir várias coisas, nomeadamente a questão como é que eu ia dizer? Nós podemos reduzir o consumo, mas não conseguimos diminuir uma coisa, que é o facto de reduzirmos o consumo, vamos dizer, em 30%. Se os preços aumentarem em 30%, o consumo fica na mesma. Portanto, principalmente quando comparamos com períodos anteriores, não é? A realidade é esta. O nosso PIB vai crescer, sem dúvida, quanto mais não seja quando o governo começar a fazer investimento. E não se esqueçam, foram anunciados pelo menos uma grande obra, que foi o tal TGV, seja lá o que isso significa, são 3 bilhões, salvo erro, do plano de resiliência e outros tantos para o futuro aeroporto, que nem sei de onde é que ele vem. Mas a grande questão é, não se deixem enganar. No final, quem vai ganhar com isto tudo é o governo. Porquê? Porque está a cobrar mais imposto sobre aquilo que está a aumentar. A realidade é esta. Eles não nos estão a baixar os impostos e para baixar impostos estão a colocar condições para pagarmos ainda mais. Como aquela de baixar o IRC se houver aumento de salários. No final, eles baixam o IRC, mas vão ganhar no retorno sobre os impostos dos salários. Enfim. É aquilo que temos, não é? Em termos de índices, então temos o PSI honestamente, e temos de ser honestos. Nós olhando para aqui, e sabemos que a GAP termina aqui em baixo, não se esqueçam, mas olhando aqui para o movimento que o PSI fez, quer dizer, não era aquilo que queríamos. No limite, queríamos uma pausa aqui em cima. É um facto. Mas abrimos logo abaixo e a pressão foi de venda em toda a linha. O bounce, onde foi feito, está ótimo. Agora, temos que ver se continuamos. Não é expectável, notem mais uma vez, não é expectável haver este tipo de movimento, principalmente com esta paragem aqui. Mas, no final, se nós desenharmos, vamos
só a fazer aqui, só por curiosidade, tecnicamente isto tem um valor que tem, veio até aos 50% de retracement, esta queda. Isto significa o quê? Que à partida algo entre os 38 e os 50 é expectável nesta queda aqui. Furamos os 38, os 50 estão basicamente onde está a gap. Por isso é que eu digo, para já é um bounce. E nós temos de tratar isto tudo como bounces. Nós não podemos estar a tratar este tipo de movimento como agora é sempre a subir. Isso não existe. Vocês estão na bolsa, já estão há muito tempo, vocês sabem, mesmo quando é para subir, nós temos quedas. Portanto, vamos ver como é que isto se desenvolve. Para já, a conjuntura não é positiva. Para já. E digamos que favorece o movimento para os bears. A 1 hora, já agora por curiosidade, estamos a voltar aqui para a fechar acima da Moving Average. Em todo o caso, é aquilo que eu vos digo, estar atentos, diligentes e pelo menos saberem aquilo e entender o movimento que estão à espera. IBEX, praticamente o mesmo que o PSI, Gap continua aqui, não é? Agora já aqui fica desenhada. Temos o CAC que caiu ligeiramente. Era isto que nós queríamos, não era? Duas bolsas que estão mais bullish do que o mercado ibérico. Fizeram inside bar, CAC e DAX. Fizeram a inside bar, o DAX então fez um bom retracement. Agora, depende tudo da forma como isto se desenvolver amanhã. Amanhã é que é o dia importante. Standard & Poor's, esse está a fazer uma de... Já agora puxar isto para aqui. Está a fazer uma de PSI, não é? Ou seja, a parte da inside bar está na parte inferior. Não esquecer que temos aqui esta gap que para já ainda está em aberto ser preenchida ou não. Sinceramente nós não sabemos o que é que vai acontecer e por isso é que se houvesse certezas nós ficaríamos aqui longos, não era? E diríamos que ok, vou entrar com tudo. Como não temos certeza, e eu aconselho sempre isso, quem fez entradas, se ganhou 3 ou 4%, chega ao final do dia e tira uma parte. Tira uma parte para quê? Para, ok, voltei ao meu ponto de partida, estou com receio, então tira tudo. Tira tudo. E aquela parte que tu tiraste cá em cima foi aquela com que tu ganhaste dinheiro. E voltaste a ter liquidez para depois tomar decisões. Como é óbvio, isso é complexo, eu entendo, mas é o mercado que nós estamos, né? A tendência do Standard & Poor's é de queda. Vocês olham para as QQQs, que ontem não subiram assim tanto como o Standard & Poor's, creio que a subida até foi praticamente a mesma, praticamente a mesma, 3% para 3%, hoje está extremamente fraco. Está quase a preencher aqui esta gap, já agora eu vou desenhá-la. Está praticamente a preencher a gap, está a fazer para já uma doji, mas a parte que ainda estamos longe do fecho, a parte mais chata é isto. Chegar aqui, bater, voltar para baixo, está mais fraco, sem dúvida. O Russell fazer o mesmo e o Dow Jones também um bocadinho mais forte, um bocadinho a meio, sobre a Moving Average. Vamos ver como é que isto... o ideal seria mesmo amanhã vir cá para cima. Agora, por carga d'água é que vão trazer as bolsas cá para cima, honestamente não sei. Eu não sei que raio de acontecimento é que vai acontecer, mas isto não acontece só porque sim. A Bitcoin está a fazer uma inside bar na parte superior. Para já, ela não está com aquela volatilidade que tinham antes. Eu hoje li um post qualquer lá do Schiffer, que é o bullish. Ele não é bullish do ouro, ele é a favor, ele é contra as criptomoedas. A grande questão é, no final, ele diz que as BTC, né, as criptomoedas, não são hedge à inflação. Vejam se o ouro é hedge à inflação. Facto, o ouro deu aqui uma subida brutal nestes últimos dias, mas isso é irrelevante. Aquilo que nós temos que ver é isto. A tendência do ouro continua a ser de queda e o ouro cai desde março de 2022, desde este ano. Cai, tal qual como o Standard & Poor's. Ouro não é hedge a porra nenhuma.
A realidade é esta. A subida nestes últimos dias tem sido brutal. Brutal mesmo. Para o ouro, subir 6,5% é bastante. Né? Ou seja, basicamente anulou as quedas de 13 de setembro. Enquanto a Bitcoin, se nós formos olhar e viemos aqui a 13 de setembro, ela estava cá em cima. Ok? É um facto. Mas são ativos financeiros como todos os outros. Nós precisamos de, como é que se costuma dizer, comprar algo para ter uma percepção de valor. E nesse aspecto é tudo muito parecido. Setor da energia, como podem ver, a subir, o financeiro a fazer uma inside bar e o tecnológico a querer fechar aqui esta gap. Greenvolt, fizemos gap up, não aguentou, veio para baixo, está na zona de suporte. O problema desta zona de suporte é que ela é mais forte aqui em baixo, né? No 7,98. Parece que é o que quer fazer, mas, como eu já vos tinha dito antes, enquanto não furarmos este pivô dos 8,14, os 8 não estão, ou os 7,90 não estão em cima da mesa. Quando começarmos a furar, sim, aí o ideal é começarem a pensar que, ok, as coisas não estão assim tão bem. E não se esqueçam, tudo aquilo que eu digo de furou o pivô e nós temos que agir, vocês têm que agir se o setor ou o mercado estiver a fazer o mesmo. Porque muitas das vezes aquilo que acontece é furamos os pivôs e depois voltamos lá para cima, não é? Por isso, muita atenção. Agora, tem que começar a ficar conscientes que, perdendo esta zona, viramos para aqui para os 7,90, 7,80. EDP renováveis, nada de errado à subida, foi uma subida também muito boa, chegou à moving average, parou inside bar. Amanhã não podemos perder o mínimo de hoje, nem podemos perder o mínimo de ontem. Se começarmos a perder este mínimo, estamos à espera que façam retracement, e o retrace deste movimento poderá trazer aqui para os 21,56 ou até mesmo para os 21,30. A parte de quem está bull, isto deve ser só visível a uma hora, né? A parte de quem quer ficar bull tem que ser romper os máximos, ou seja, 22,38 em direção então aos 23,38. Para já, em termos de estrutura, não creio que esteja assim tão má quanto isso. Sinceramente, não acho que esteja assim tão má quanto isso. Porquê? Porque realmente chegámos aqui, resistência, está aqui uma resistência brutal. É um facto, abrimos, voltámos a testar, onde é que está? Não voltámos nada, abrimos simplesmente aqui e foi sempre a vender. E por isso é que eu digo, para já, suporte foi na moving average e é onde está. Dependendo onde vamos abrir, é onde vamos ver movimento. Porquê? Porque se abrirmos abaixo desta resistência e o mercado não estiver com meias medidas, viremos aqui para baixo para esta zona dos tais 21,36 a 21,18. Caso mesmo que se abra nesta zona, começa a picar aqui os 22, 24, já sabem, furando, principalmente a uma hora, fechando aqui acima dos 22,40, ela começa a vir em direção para o fecho da gap. De resto, não tem nada de errado. Aliás, se olharmos para a EDP, que não teve uma subida tão boa, não é? E basicamente ontem a meio do dia perdeu tudo. Para já, aquilo que nós olhamos é a EDP está na zona de suporte e tem aqui a resistência da moving average, por isso para já precisamos de vê-la furar a moving average e fechar acima para fazer um movimento. De resto, em termos de retracement, se for para fazer mais profundo, capotou. Ok? É um termo chato, mas a ideia é essa. E fiquem sempre atentos, porque se ela começar a furar os 4,43, ela vem cá para baixo. O melhor exemplo que eu vos posso dar é tipo Teslas, né? E vale o que vale, mas é o melhor exemplo. Porquê? Porque nós sabíamos que se começássemos a furar este pivô, o que é que fez? Era para perder. Depois, o que é que aconteceu? Abrimos mais abaixo, viemos a uma zona de suporte. Ontem, que foi um dia bullish, fizemos uma doji. E o que é que hoje fizemos? Viemos, furámos e já cá estamos cá em baixo. Agora, o suporte mais forte da Tesla está nos 208 e começa a ter nesta zona, é uma zona de suporte. Claro, este tipo de quedas são brutais.
Para já, não estamos com uma grande divergência na visão diária. Depende agora muito onde nós fechamos. Se nós fechamos aqui nos 238 e o RSI subir só um bocadinho, aí começamos a ficar com a tal divergência. Mas de resto é tudo muito leve. Isto para vos dizer o quê? Para vos dizer que vocês têm que estar a olhar para as cotadas e tomar decisões. Não é? Se furar isto, o mais certo é vir aqui para baixo. Não é garantido. BCP é a que está mais bullish no meio disto tudo. Temos a gap aqui assim baixo que eu ontem não desenhei, né? Temos uma gap, ignorem as gaps para já. Porquê? Porque estamos muito longe da gap. A realidade é essa. E em termos de retracement, não tem nada de errado. Sinceramente, eu de certeza que ontem falei no vídeo que era virmos à moving average, confirmar que é suporte e depois deixá-la andar. Tão simples quanto isso. Claro, fechamos aonde? Na resistência. É um facto. Tem resistência nestas duas caudas e tem resistência aqui. Mas a realidade é esta. Para já não deu sinal de venda. Claro, amanhã pode-se armar em idiota e abrir aqui em baixo. 12,82 é uma zona de suporte, né? Vocês veem aqui pela esta zona de preço. Temos também a moving average. Agora, se abrir mais ou menos em linha com aquilo que tem, fica mais fácil de decidir. Porque basta meter stops aqui assim, ou pelo menos esperar, né? Se ela começar a cair, esperar que ela venha aqui para fazer entradas. A ideia é esta. Uma subida repentina, em 2 dias, basicamente, subimos quanto? 11%, ceder um bocadinho, não tem nada de errado. Sinceramente, todas as subidas começam assim, não é? Vejam aqui, todas as subidas começam assim. Agora, vamos tratar isto como um bounce, tão simples quanto isso. Porquê? Porque o mercado está volátil demais e o que hoje sobe, amanhã cai. Temos aqui esta gap para preencher, não sei porque é que não desenhei. Estamos próximos dela, mas para já eu ficaria mais atento à reação à moving average e depois, sim, vir aqui para esta zona de resistência dos 13,50 a 13,60. Vamos passar então para a Galp. O André pediu no Discord para colocar um ponto de stop curto e médio prazo. Isso não existe. Ou existe curto ou existe médio prazo. E médio prazo são 3 anos, curto prazo são 6 meses. Isto falando em planos de negócios, né? A grande questão é no curto prazo, vamos dizer, a uma semana, como o movimento hoje em dia anda das cotadas, elas tanto podem subir 7% numa semana, como podem cair 7%. Como também podem, na semana, ter uma amplitude de 7% e ficar mais ou menos a subir ou a cair 2%. Mas a amplitude foi grande. Isso é extremamente complicado. A questão é esta. Para a Galp, existem sinais que são bullish. A história da OPEP vai fazer com que o petróleo suba, etc. A grande questão agora é onde é que a Galp nos dá sinal de venda. Hoje, por acaso, nem sei se ela deu sinal de venda. Eu creio que já tínhamos falado que ela andava a reagir, era a moving average simples a 20 períodos, não é? Não se esqueçam, 20 períodos são 20 horas, porque estamos na visão horária. Mas a realidade é esta. Se fosse para meter um stop e dizer assim, a partir daqui eu saio fora, eu olharia para este nível dos 9,84, 9,80. Porquê tão baixo? Porque é onde tem a zona de suporte. E nós aquilo que fazemos é olhar aqui assim para estas zonas, vou meter aqui assim, estas zonas de suporte e dizer, ok, se começar a furar, é sinal que vai haver venda. Como é óbvio. Isto já implica o quê? Já implica ter perdido um sem fim de moving average. E aquilo que eu devo vos dizer para o curto prazo é olhar para as moving average. Se começarmos a fechar abaixo da moving average simples, mesmo que haja um bounce na moving average da 200 e na de 50, a realidade é esta. Será um acontecimento excepcional, ou seja,
fechou pela primeira vez abaixo da Moving Average e nós temos que ficar à espera de reação. Vejam o que aconteceu aqui, né? Mas a partir daí nunca mais fechou abaixo da Moving Average. Aqui abriu, andou um bocadinho mais para baixo e depois subiu. E por isso que eu digo, é extremamente complicado. Eu não sei se fizeram entradas hoje ou não. O setor em si está bullish. Agora, se fizeram entradas, têm que ter esse plano. Nós não podemos fazer uma entrada, porque a mim costuma-me acontecer algumas vezes eu fazer essas entradas no telemóvel só porque sim. É para apanhar o comboio, né? Aquilo que se chama o FOMO. E basicamente compro num ponto em que ela está completamente esticada. E volto a dizer, o facto de ela estar com esta escadinha não significa que ela esteja esticada. Ela está esticada se eu entrei no dia aqui, chapéu. Se eu entrei aqui, eu estou com ganhos. Se eu estou com ganhos, eu tenho um stop. O stop é antes dos 10,22. Tem que ser. Mesmo que nos custe a dizer assim, olha, vou meter um stop curto prazo aqui, 10,31. A partir do momento que ela furar os 10,31, sai. Onde é que eu volto a entrar? Quando apanhar a Moving Average simples. E se ela não voltar a entrar, compra mais caro, mas paguei o meu seguro. E o meu seguro é basicamente dizer, se furar esta zona, o potencial dela é vir para baixo. Se ela não vier, pelo menos preveni-me aí. E deixei de ganhar algum. Eu não perdi. Eu só deixei foi de ganhar algum. De resto, não há muito mais a dizer-vos. A Galp está uma sequência bullish, não é de agora, né? Desde dia 28, mais ou menos. Mais coisa, menos coisa. Desde dia 29 que está numa sequência bullish e para já não deu sinal. Elas, por norma, dão sinais. E os sinais é fazer o quê? Vamos supor, fazer isto e depois furar o tal mínimo. Porquê? Temos um máximo mais baixo. E quando furamos este mínimo, é para fazer um mínimo mais baixo. Não nos interessa onde é que vai calhar esse mínimo. Aquilo que nos interessa este é o sinal de venda. Se venderem aqui, ótimo. Se não venderem, esperam que ela venha um bocadinho mais alta, mas muitas vezes isso não acontece. De resto, está bullish, está com bom aspecto. Agora é ver. Sinceramente, a zona mais forte de suporte começa aqui nos 9,91 até mais ou menos esta zona dos 10,20, não é? E isto depois é um canal, porque tem aqui as moving averages e enfim. De resto ela está bullish. Não vamos pensar na questão de sair já a correr. Agora, se entraram e estão positivos, assumam pelo menos que devem tirar algum. Porque mesmo que tirem, vamos supor, vocês compraram 100 ações, se venderem 25% dessas ações, ou seja, 25%, a ganhar 1%, aquelas outras 75 ações já podem ficar negativas 0,33, que vocês saem break-even na mesma. Isso dá-vos folgas. Basicamente é isso. A nós também não tem nada de errado. É um facto que ficou negativa. É um facto que viemos à moving average. É um facto que fechámos em mínimos do dia. Isso é tudo um facto. Agora, a grande questão é, deu sinal de venda? A 1 hora deu. E por isso é que eu digo, o curto prazo, 1 hora. O longo prazo, eu olhava para a visão pelo menos diária, mas o médio prazo, o longo prazo, eu olhava para a semanal. A 1 hora, ela deu sinal de venda. E por isso é que eu digo, por vezes é isto que acontece, né? Que abriu aqui em cima, começou a descer, furou. Se vocês saíssem numa das moving averages, é só escolher uma. Se saíssem numa das moving averages, depois iriam ver lá subir e dizer assim, fiz uma má saída e agora, esperam. Porque nada cai na primeira hora 1,3% para não continuar a cair pelo menos mais um bocadinho. E a realidade é que depois nas 2 últimas horas aprofundou a queda. Agora, eu olharia para esta zona dos 3,45 como uma zona de suporte, como é óbvio. Tem aqui 2 moving averages, está na parte inferior da Bollinger Band. Não creio que vá cá. Agora, se abrir aqui, temos que estar atentos às moving averages. De resto, para já, a tendência continua a ser de queda, certo? Vejam onde é que está o pivô. Vejam aquilo que nós temos. Nós temos um máximo mais baixo que o anterior. Apenas e somente. Mas
em termos de estrutura de subida, nós subimos, né, com os zigue-zagues, nós não subimos em linha reta. E os zigue-zagues ou é no fecho do dia ou é como aqui que ficamos com estas caudas. E estas caudas comem-nos os tops todos e depois nós ficamos a ver navios. Para já está com bom aspecto, não temos nada a dizer. E o mesmo acontece aqui com os CTTs, porque as quedas parecem-me técnicas. Sinceramente, se vocês forem a ver, a maior parte delas ou foi a moving average a 1 hora ou foi a moving average a 1 dia. Tão simples quanto isso. CTTs, o que é que fez? Fechou a gap tinha abaixo. A gap que fez ontem, fechou-a. Quer dizer que quem entrou ontem está negativo. Mas quem não entrou ontem, hoje está relaxado e disse, ok, está no ponto, agora já tenho um ponto de saída, que é este pivô. Mas, para já, para mim, ela parece estar a continuar a estar bullish. Claro, a 1 hora o cenário não ajuda, né? O cenário não ajuda, porque perdemos a moving average. Mas a realidade é esta. Onde é que está o suporte mais forte dos CTTs? De curto prazo temos aqui os 2,84 coincide com esta moving average, Bollinger Band, e temos depois aqui 2,81 moving average a 50. Já deu o primeiro sinal de venda para quem está no curto prazo. Para quem não está no curto prazo, já deu o primeiro sinal de alerta. Agora temos que ver as reações. De resto, mantemos a perspectiva de que isto foi só uma paragem e é para continuar a subir. Jerónimo Martins, está a ficar feinha? Está. A realidade é essa. O problema de anular a subida de ontem é que estruturalmente demonstra fraqueza, não é? Está muito mais fraca que BCP, está muito mais fraca que CTTs. A realidade é essa. Não vamos desmentir isso. A 1 hora ela não desmente isso. Ela está mais fraca. A realidade é que se ela começar aqui a ir, o RSI vai começar a criar aqui mais uma vez divergências. Já tínhamos aqui, né, que estávamos em queda e aqui a subir. Vai começar a criar divergências, mas para já eu não olharia para essa questão das divergências. Eu olharia mais para a questão de se perdermos aqui este pivô e vamos só olhar para este para já, 18,79. Se quiserem meter um bocadinho mais abaixo, estejam à vontade, mas já estão a dar mais 1%. Mas 18,79 não será bom sinal. Tão simples quanto isso. A Sonai não está tão fraca no curto prazo. No longo prazo está muito mais fraca, mas não está tão fraca no curto prazo. Porquê? Porque veio à zona de defesa, esta vela e estas aqui, e simplesmente fez um bounce. Mas, no geral, elas não estão muito diferentes, não é? A Sonai rejeitou logo aqui em cima, nem sequer chegou a esta moving average, mas rejeitou logo ali em cima e agora veio à zona de suporte. E aquilo que nós costumamos dizer é assim, todos os breakouts de zonas importantes, aquilo que nós queremos é breakout, moving average, suporte, voltar à moving average. E é nestas alturas que eu costumo dizer, aqui nessas alturas em que faz este movimento de romper este máximo e começar a furar o movimento, aí é que nós entramos. Nós não entramos nas subidas repentinas, nem entramos nas quedas repentinas. Deixamos estabilizar até nos dar um sinal de entrada. Para já, Sonai está um bocadinho melhor que a Jerónimo Martins, mas vocês já sabem. A Jerónimo Martins também, quando sobe, tem um beta muito mais... tem um beta maior. Ela, quando sobe 4% e a Sonai sobe 2%. Altri e a Navigator, já agora vamos ver se é a mesma coisa. É praticamente a mesma coisa. Ou seja, apesar de ter havido a tal notícia e a discussão de que a Altri está sobrevalorizada porque perdeu a Green Volt, vocês não se podem esquecer de uma coisa. A Green Volt é um poço sem fundo em termos de investimento. É tipo a EDP Renováveis. Porquê? Porque elas têm um grande potencial de crescimento, mas esse grande potencial de crescimento implica grandes investimentos, grande endividamento. E os juros estão a aumentar. Portanto, o facto da Altri ter tirado do seu balanço, eu não sei se tirou na totalidade, a Green Volt, foi uma coisa positiva. Lamento, mas foi.
Em todo caso, estes movimentos de quedas e subidas é o setor. Elas estão a fazer o mesmo. É um facto. Claro, a Navigator está com o melhor aspecto. Mesmo tendo fechado abaixo da Moving Average, foi por meia dúzia de cêntimos, aliás, foi por 1 cêntimo, para já ela está com o melhor aspecto. Mas no fundo, o movimento é o mesmo. Claro, muito mais profunda esta, porque teve a tal notícia, mas de resto o movimento é o mesmo. Se fôssemos olhar aqui e colocássemos aqui a nossa Fibonacci, nós dizíamos, olha, foi ao Golden Pocket e fez o bounce. O investidor de curto prazo, o day trader, mete logo compras aqui e fica à espera. Mas ele mete aqui e basicamente ele não está à espera que haja diretamente aqui o bounce nesta zona. Ele está à espera que, ok, no limite, se ela começa a tentar inverter, eu tenho que fazer uma entrada. Porquê? Porque vir aqui era um double bottom, seria super fácil. E eu já muitas vezes meti em algumas entradas aqui, daquelas day trader mesmo, a arriscar, entradas aqui, e depois nunca vi a minha operação preenchida, e fiquei a ver ela recuperar. E aquilo que ela recuperou aqui foi basicamente o quê? 2,5%. E isto é o ganha-pão do day trader. Claro, day trader, por muito que as pessoas e o romantismo diga que ganham muito dinheiro, não é verdade. Eles fazem grandes ganhos num ou no outro dia e depois sangram nos dias em que não ganham, por assim dizer. Por isso, para já, eu não estaria assim tão preocupado. De facto, furámos este pivô, mas não furámos este. Navigator está com o melhor aspecto. Quem gosta do setor das papeleiras, neste momento, teria passado para Navigator, principalmente a partir do momento que furou aqui. Porque a Altri não é, quer dizer, a Altri por acaso também estava muito boa. Sinceramente, eu acho que elas estão muito parecidas, tão simples quanto isso. Mota-Engil corrigiu de certa forma o movimento. Agora temos que ver, elas estão todas semelhantes, temos que ver o que é que vai acontecer, porque a vela era feia, ia fazer um bearish engulfing, que era a vela vermelha ficar maior do que a do dia anterior. Mas não foi isso que aconteceu, e por isso é que eu digo, para já olhar, ver o que é que acontece a 1 hora é o mais importante. E a RAN praticamente fechou a gap e está na zona de suporte. Olhando novamente aqui para os Estados Unidos, ver se já estamos aqui a tentar fazer alguma reação, eu creio que sim. E é por isso é que eu digo, no fundo eu estou negativo, atenção, e estou bem negativo, não há discussão aí. Standard & Poor's é uma coisa, o meu portfólio é completamente diferente daquilo que é o Standard & Poor's. As QQQs estão bem negativas, vocês veem que as QQQs só têm uma diferença de 10 a 20%, que são as 2 décimas, mas eu estou bem negativo neste dia. Mas em termos de movimento, depende de como é que vai fechar. Se fechar aqui em cima estamos bem, se fechar aqui em baixo estamos mal. Literalmente. Porquê? Porque se fecharmos aqui em baixo é para vir fechar quantas? Agora não sei qual delas é que está válida, vamos usar esta. Vamos ver se ela está ok. Não estava. Agora já está na visão diária. Temos duas gaps, estamos entaladas, a gap para baixo é maior do que para cima, o que quer dizer que hoje não se faz entradas. Tão simples quanto isso. Standard & Poor's hoje não se faz entradas, nem hoje nem amanhã potencialmente. Porquê? Porque temos dois cenários em vista. Um, rejeição vir cá para baixo, o outro subir e chegar aqui à resistência. Vocês veem que os 3.790 é uma resistência brutal. Qual é o risco-recompensa? Pois é ganhar que é 1% ou 2%, 0,86 para perder 2. Ninguém faz entradas aqui. O ideal é esperar o quê? Esperar que rompa, venha, teste suporte e depois entramos basicamente aqui. Mas, no geral, vamos dizer que está bearish. Começou bastante bearish. Não está tão bearish neste momento. Mas estamos extremamente voláteis. Vejam a VIX. A VIX é capaz de... fez um gap down, veio cá acima e agora voltou a ficar bearish.
está a preencher para já a gap que abriu hoje. E é esta a dificuldade que nós temos, não é? Como é que nós vamos tomar decisões quando estamos nestes zigue-zagues loucos em que uma pessoa dá um stop de 1%, é comido e elas simplesmente invertem. Fazemos entradas aqui boas e depois dizemos, olha, não estava à espera. Mas tecnicamente está tudo a movimentar-se de forma precisa, digamos assim. Vamos olhar então aqui para algumas americanas, nomeadamente para as que fazem parte do meu portfólio, mas Meta não está bullish, o facto é esse. Nós comparando Meta com AMDs, Nvidias, atenção, AMD e Nvidias estiveram bem mais negativas do que a Meta na abertura, mas só que a AMD e a Nvidia já estão a recuperar tudo, enquanto que esta não. Agora, o cenário é muito diferente. Fomos à Moving Average, viemos abaixo, temos aqui uma gap a preencher. Não é muito diferente. Claro, o ponto onde estão, né, é semelhante. A força que elas vão ter não é bem a mesma. Como vocês podem ver, os tirar isto daqui, estamos a fazer um martelo, mas chegamos a estar aqui quase 4%, olha lá o que é que foi. Pois foi aqui, quase 5%, e agora estamos a recuperar. A Nvidia praticamente a mesma história. Nenhuma delas fechou a gap na totalidade que deixou abaixo. Mesmo as fintechs fizeram gap down, vieram preencher as gaps. A Firm está a fazer sidebar, tem aqui esta gap enorme, por isso cuidado. E a Upstart, basicamente aquilo que fez foi uma sidebar, estava como Standard & Poor's, mas fechou a gap que tinha aqui. Não se esqueçam que a gap começa aqui, não é aqui, mas na visão diária fechou a gap, nas outras visões não. Está abaixo da Moving Average, por isso para já não podemos estar a dizer que estamos bullish, mas estamos preparados para ficar bullish. Isso estamos. Principalmente, por exemplo, na Upstart, principalmente quando começar a romper aqui os 22,68, aí vamos começar a olhar para o volume e ver a força que ela tem. Se ela começar a ter volume, nas time frames mais pequeninas, 15 minutos, 5 minutos, o que preferirem, aí sim. Palantir, mesma história. O dia basicamente é este. Grande parte das cotadas está a fazer um retracement que parece ser bullish, mas só amanhã é que teremos essa confirmação. Hoje não nos está a dizer nada. Hoje, pelo contrário, está-nos a dizer cuidado. Primeiro porque o mercado ainda não fechou e estas velas ainda se podem deteriorar. Mas Tesla não está muito bonita, pois não. Furámos o pivô, viemos aqui a esta zona de suporte. Se eu colocar aqui uma hora, deve ser mais visível o tipo de suporte que temos aqui, que é um suporte cheio de zigue-zagues, não é? Se nós fôssemos a fazer aqui uma zona de suporte, dizíamos assim, pela estrutura destas velas, na visão horária, o suporte mais forte estaria mais ou menos aqui. Coincide mais ou menos onde ela fez bounce, mas isto é uma estrutura cheia de zigue-zagues e por isso é que eu digo, está extremamente complexa de lidar. Vamos meter assim a vermelho, fica mais bonito. Extremamente complexo de lidar com este tipo de estrutura. Porquê? Porque agora poderemos voltar a andar aqui a fazer zigue-zagues e não sabemos para onde é que vai. Tesla, eu se fosse a vocês, eu não olhava para ela. Tesla, XPEV, XPeng, ela não para de cair. Literalmente, ela não para de cair. A NIO hoje está a cair. É um facto. Vamos apagar aqui esta gap. A NIO está a cair. É um facto. Sem dúvida. Mas uma coisa é fechar gaps, outra coisa é estar cá em baixo. Em termos de amplitude de queda, nem sequer é a mesma coisa, né? 5 para 10% é uma diferença brutal. A Ford, essa para já está, é daquelas que está mais bullish. Apple, mesma história, está a voltar, ou seja, nós iniciámos, não se esqueçam que estamos na visão horária, iniciámos aqui, viemos, fizemos bounce na zona de preço, estamos a chegar agora ao movimento da resistência. Se romper, meus caros, é para ir lá para cima. Se não conseguir romper, aí está bem. Temos aqui a Netflix a 1 hora que veio testar a zona de suporte. Nós temos que perceber que a Netflix, apesar de estar na tal chávena,
É muito zigue-zague. Ela desde o dia... Que dia é este? Desde meio de agosto, que a única coisa que ela faz é andar aqui a fazer zigue-zagues e sem dar grandes orientações. Nós temos tipo um dia extremamente positivo e depois temos um sangramento. E depois é outro dia extremamente positivo, outro sangramento. E esta é a dificuldade do mercado hoje. Google não fechou totalmente a gap, mas está a fazer um movimento bullish. O mesmo acontece com a Microsoft. Vamos só dar aqui uma vista de olhos, por exemplo, na Enphase, que está a dar um trambolhão dos diabos, mas eu creio que eu já os tinha falado. A zona de suporte desta era aqui. O psicológico até devia ser... A zona de suporte está aqui. O psicológico é que era aqui. 270. A realidade é esta. Ela estava muito lá em cima comprando com todas as outras. Todas as ligadas à indústria solar. Claro, a First Solar está com muito melhor aspecto. Mas, no final, são oportunidades. Nestas são oportunidades. Eu não sei que raio de queda, a que é que se deve isto, foi alguma notícia, são 12%, é muito. Apesar de todas elas estarem aqui bastante, a Plug Power, por norma, cai mais. Mas a grande questão é mesmo esta. Isto são oportunidades, principalmente se vier aqui. Se ela vier aos 220, isto é uma oportunidade. Mesmo sabendo que pode vir aos 150, sim, ela já cá esteve várias vezes. Portanto, a grande questão é, vocês se bem recordam, eu cheguei a comprar algures aqui assim, não é? Ou mais por aqui assim, e depois fiz vendas nos 200 e uns trocos, 212 ou lá o que é que foi. Porque basicamente aquilo que eu queria fazer era entrar, sair na resistência. E ela depois basicamente subiu 50%. Tão simples quanto isso. De resto, as petrolíferas, como é que estão nos Estados Unidos? Elas já chegaram a estar negativas, como vocês veem. Após aquilo da OPEC, agora estão a voltar resistência aqui na Oxy. A Exxon, essa está também a chegar aqui numa zona de resistência, mas é uma resistência estrutura cada vez mais fina, né? Vocês veem que é cada vez mais fina. No entanto, se o petróleo subir, estas vão continuar a subir. Como é óbvio, o facto de continuarem a ter sinais positivos por parte do petróleo e afins, elas estão extremamente voláteis. A banca está a recuperar, o Wells Fargo está a recuperar. Para já a banca também não tem nada de especial. Acompanhem o fecho, acho que é importante acompanhar o fecho, ver como é que o mercado reage, é o mais importante, mas o fecho também já prepara muitas das coisas. Eu volto-vos a dizer, em termos de preparação para as bolsas europeias, eu olhava para os tickers do futuro. Os futuros dizem-nos tudo. Sinceramente, eu não gosto quando, e eu costumo dizer, os futuros em si são uma sacanagem autêntica. Porquê? Porque, já vou apagar isto para isto ficar mais limpinho, porque é onde existe muita manipulação. Mas a grande questão é esta: se nós olharmos e colocarmos aqui a 1 hora, e nós olhamos, ok, ela veio por aí abaixo, ok. Depois com, eu não sei se isto é a abertura foi a abertura da bolsa. Ou seja, ela andou aqui quietinha, ela caiu isto tudo, né, durante a noite, ok, abriu provavelmente a Europa mais ou menos por aqui, a Europa caiu, ela veio cá abaixo. Depois tentou, não conseguiu. Caiu, tentou, não conseguiu. Abriu o mercado nos Estados Unidos às 9h30, e simplesmente o mercado tentou, mas não conseguiu e começou a cair. Mas a realidade é esta: se formos honestos, pelo menos os futuros bullish estão a romper um pivô e mesmo que venha aqui aos 3.700, é apenas e somente testar um suporte. Agora, apenas e somente testar um suporte significa o quê? Estamos a fazer uma sequência de mínimos cada vez mais baixos. E se viermos aqui, nós começamos a ficar cada vez mais bearish, né? Porque depois fazemos isto e depois fazemos isto. Mas, para já, está-nos a dar boas indicações. É só isso que eu posso dizer. Claro, cada cotada é uma cotada. Eu, como vocês podem ver, só por esta aqui, estou a apanhar nem gente grande.
só por esta aqui. E tudo porquê? Porque não quis sair aqui. Mas eu não quis sair porque nem sequer tinha. Isto é muito confuso para uma pessoa estar a dizer que isto é uma zona de suporte. Mas é uma zona de suporte. É por estas caudas aqui. No entanto, é muito confuso. Ela pode ser muito mais. O suporte mais forte está cá em baixo. Mais ou menos aqui 220, 210, isto é uma confusão forte demais. O suporte era este, o ponto de saída era nos 250 e não há discussão. De resto é isto, bons negócios a todos e até amanhã.